Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje eu recebo aqui o especialista líder de cultivos, Diego Guterres. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o Yarabasa Full. Oi, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Erison, muito obrigado. É uma grande alegria para mim estar participando do Cultivando Prosa, né? Sou ouvinte assíduo, né, do podcast. Uma honra. Me senti feliz que você está ouvindo a sensação gente. assim de realização de um sonho até. É isso aí, que venha mais e mais vezes, né? Aliás, eu quero que você já comece contando pra gente um pouquinho aí, que agora você faz parte do time de influencers da Yara, certo? Positivo. Também muito feliz com essa oportunidade, né? Espero contribuir muito com essa iniciativa da Yara aí e comunicar principalmente, né, sobre a nossa agricultura aí para o mercado, para os agricultores, levar informação, ciência e tecnologia. Para você que está aí assistindo a gente, ó, segue lá o Diego. O Diego é um dos nossos grandes especialistas e vai ter muito conteúdo legal para vocês nas redes dele, tá bom? Bom, Diego, vamos começar então a falar desse produto aí que é o Yarabasa Full. Eu queria que você contasse para mim o que ele representa dentro da linha Yarabasa e por que podemos dizer que ele já era um produto ótimo e agora ele está completo. Quais as principais inovações que ele entrega aí para o mercado? Certo. Bom, antes de falar do Yarabasa Full, né, é importante contextualizarmos o Yarabasa, né, o que é o Yarabasa. Então, o Yarabasa é um fertilizante para adubação de base dos cultivos, né? E ele tem 4 promessas muito importantes, né? A primeira delas é um fertilizante multinutriente complexo, né, com todos os nutrientes no mesmo grânulo. E o Yarabasa tem de 7 a 9 nutrientes, né, em cada granulozinho. A segunda promessa é a presença do fósforo e do enxofre com alta concentração, né, e disponibilidade, solubilidade. Terceira é a tecnologia de micronutrientes, né, de alta performance, tecnologia Yaravita ProCoat. E, por fim, o manuseio e uniformidades superiores. Então, com essas 4 promessas do Yarabasa, a gente garante para o agricultor, né, eficiência nutricional e eficiência operacional. E aí ele vai ter uma lavoura uniforme, uma lavoura vigorosa e uma lavoura produtiva. Bom, agora falando do Yarabasa Full, que é essa nova tecnologia, Vocês né? conseguiram melhorar ainda o Ainda Yarabasa. assim foi Já possível. tinha tudo isso, agora melhorou mais um pouquinho. Isso mesmo. Então, no Yarabasa Full, a gente está empregando a tecnologia Optimize, que vai manter as características físicas e químicas do produto, garantindo a vida útil dele e as características desejáveis. Então, aquela eficiência nutricional tende a melhorar ainda mais, principalmente a eficiência operacional, e com isso, trazendo mais uniformidade ainda, plantas ainda mais vigorosas, mais produtivas, né? E o produtor tendo um processo de operação no campo ainda mais eficiente. Muito Então, bom. o que isso representa, né? O Yarabasa Full representa a evolução da própria linha Yarabasa, né? Então, aquilo que já era ótimo, já é ótimo o Yarabasa, né? Está agora mais completo, está mais cheio, repleto de inovação e tecnologia. Então, o que isso significa, assim, fazendo uma trajetória, né? Desde do campo até o fim do processo do produtor, nós vamos ter a planta cheia de raízes, cheia de nutrientes, né? Uma planta de soja, as plantas das culturas com mais grãos, cheia de grãos, né? E graneleiro cheio, silo cheio, agricultor com o bolso cheio e com um sorriso cheio de satisfação também. É isso aí, é isso mesmo. Então, e a gente com a mesa cheia de alimento também, né? É isso aí, então, por isso, Yarabasa, o que já era ótimo, agora está completo, né? Para produzir mais. E você, contando até essa trajetória, né, da questão que a gente tinha o Yarabasa e agora a gente tem o Full, né? Com a sua experiência até, né, como especialista e líder de cultivos, você faz parte da história do nascimento e da evolução de toda a linha Yarabasa, né? Conta um pouquinho sobre qual foi o papel da pesquisa de campo e do desenvolvimento dentro da Yara para chegar nesse fertilizante de alta eficiência. Como foi um pouco esse processo aí? Bom, foram 3 etapas, eu diria assim, né? Começando por um conhecimento prévio já gerado pela pesquisa agrícola brasileira, estudando na ciência do solo
a natureza do nossos solos e do ambiente tropical de produção. Então, nós temos um ambiente com altas temperaturas, com muita pluviosidade, né? E com isso, se a gente não trouxer práticas, né, de manejo adequadas, esse solo vai perdendo esses nutrientes com essa chuva, com essa alta temperatura, né, que vai decompor mais rapidamente a matéria orgânica do solo, e o solo tende a se acidificar e ficar naturalmente pobre de nutrientes. Então, foi desenvolvido pela pesquisa agrícola brasileira toda uma série de técnicas de manejo, de fertilização de solo e de cultivos, né, para melhorar a fertilidade desses solos e poder galgar maiores produtividades, né. Bom, e se identificou que, por exemplo, o fósforo era um nutriente bastante importante nesse processo, porque nesse ambiente de alta acidez, ele tem uma disponibilidade muito baixa no solo. Então, foram desenvolvidas as técnicas de manejo, doses de fertilizantes, quais os fertilizantes serem aplicados e tudo mais. E foi evoluindo a agricultura, né? Até chegar um momento que o produtor começou a ficar muito apertado na operação e começou a sair das formulações mais incipientes, na época que começou a evolução da indústria de fertilizantes fosfatados no Brasil. O produtor começou a migrar dos produtos à base de superfosfato simples, que é um fosfatado menos concentrado, mas que tem uma qualidade altíssima, e procurar fertilizantes mais concentrados, porque daí eu preciso de uma dose menor e tende a gastar menos com frete, menos armazenamento, e o negócio anda no campo. Só que daí também começou a baixar cálcio e enxofre nas formulações de adubo. E as produtividades aumentando, a tecnologia no campo aumentando, as cultivares modernas aí mais produtivas e tudo mais, né? E começou a dar esse certo impasse. E a gente teve uma tendência assim, de ter uma demanda maior de macronutrientes secundários, cálcio e enxofre principalmente, e micronutrientes. Paralelamente a isso também, né, o produtor vinha com a disponibilidade dos fertilizantes em geral, com matérias-primas ou misturas de grânulos, principalmente em todo o mercado, né? E essas misturas de grânulos, né, qual é os desafios que a gente tem com elas? Elas sim trazem flexibilidade para fazer diversas formulações, né? Mas a qualidade física já é mais difícil de manter, né? Porque tem diferentes matérias-primas misturadas, e isso, na hora de distribuir no campo, tende a cair um pouco mais de fósforo aqui, um pouco mais de potássio ali, e gera desuniformidade na lavoura. E sem falar nos desafios que isso traz na operação, né? Porque às vezes o fertilizante tem muito pó, tem excesso de finos. Até a estabilidade entupir, mesmo, né? Do grãozinho que interfere, né? Exatamente. E como você disse aí, o tamanho, o peso na hora de distribuir, aí distribui errado. Perfeito. Aí fica um lado com muito nutriente, o outro com pouco, né? Isso aí. Bom, e aí se entendeu, né, que o produtor quer produzir mais, mas está usando o mesmo adubo de 20, 30 anos atrás, né? Então, a Yara, lá por volta, pelos idos dos anos 2014, né, começou a desenvolver uma nova tecnologia de fertilizante. A gente já trabalhava no Brasil com Yaramila, com outras linhas, né, de alta diferenciação, e aí começou-se a desenvolver essa nova linha de fertilizantes. Eu entrei na Yara em 2015, na área de vendas, e em 2015 foram lançados esses 3 produtos, que eram o Absoluto, o Seleto e o Soberano. Ainda nem eram fertilizantes premium, né, da Yara, sendo produzidos na fábrica de Rio Grande. E naquele ano eu vendi 1.000 toneladas, né, na região lá de Tupaciretã, Cruz Alta, começou onde eu bem. atuava. E aí é uma história assim, que eu tenho muito orgulho de poder contribuir, né? Sou muito grato a Deus assim, por poder contribuir, participar dessa história, estar aqui hoje falando sobre ela, né? Então, a gente foi evoluindo, né? Desenvolvendo os produtos. Depois entrou uma formulação com 3,21 NPK, mais os cálcios e o cálcio, enxofre, os micronutrientes secundários, né? E em 2015 nós fechamos o ano já com sucesso desse produto. Fomos para 16, 17, daí eu já passei para a área agronômica. A gente desenvolveu o programa Super Soja no ano de 2016. Fizemos uma caravana de lançamento, foi bem legal. Provisoriamente, a gente abrigou esses produtos depois dentro da Power Brand Yaramila,
mas a gente sentia que não estava bem bom o encaixe ainda, porque no Yaramila a gente tem fertilizantes à base de nitrato e o Yarabasa, o nitrogênio amoniacal, né? Até que a gente teve vulto para galgar, junto com a Yara Internacional, o desenvolvimento de uma nova Power Brand, que foi a Power Brand Yarabasa, né? Fertilizantes de Aí que base para os nascia, solos então, né? tropicais, e nós fizemos o lançamento no ano de 2018. E, paralelamente, nós tínhamos o lançamento do programa Boa Colheita Experts, que veio para ser um programa de relacionamento da Yara com os principais experts da nossa agricultura. Pesquisadores, professores universitários, consultores e tudo mais, né? E aí a gente começou a interagir muito mais com a pesquisa, principalmente de campo, né? E gerar mais resultados. Antes a gente fazia muito teste com o produtor, mas a gente também começou, com o desenvolvimento do Boa Colheita, a trabalhar, né, nessa linha de geração de pesquisa e resultados. Então, nessa segunda fase, assim, a gente evoluiu bastante, né? Eu trago um exemplo que na safra 22-23 a gente estava desenvolvendo uma formulação do Yarabasa que era o 940, né? Com 9 de nitrogênio, 40 de fósforo. Ele não tinha potássio porque era para um segmento de produtores que usam adubação com MAP, né? Que tem 11,52 de nitrogênio e fósforo e não tem mais nenhum outro nutriente, né? Então, imagina, só 2 nutrientes mais o cloreto de potássio depois como complementar, né? Então, nós fizemos uma rede de protocolos com experts do Boa Colheita lá no Rio Grande do Sul, né? 6 protocolos em soja e 3 protocolos em arroz irrigado, né? Comparando o Yarabasa 940 com MAP. Naquele ano foi um ano difícil em termos de clima, choveu muito pouco, né? Para o arroz não impactou tanto, mas para a soja ela sentiu mais ou menos. Mas ainda assim nós obtivemos um incremento médio de cerca de 4,6 sacos por hectare a mais na soja com esse produto e 6,7 sacos a mais no arroz. Então a gente estava enxergando assim, bom, a gente está indo para um patamar realmente que a gente almejava lá no começo do desenvolvimento da linha. E aí depois a terceira fase, né? Bom, Yarabasa tá grande, né? Tá desenvolvido, tudo Se mais, mas estabilizou no mercado. o que a gente pode melhorar ainda mais, né? Então nós começamos a agregar mais nutrientes, né? Por exemplo, aumentar a concentração de boro, né? Tendo em vista bastantes deficiências que acontecem no solo e nas plantas, né? Alguns nutrientes foram incorporados, como o magnésio, né? Então, de 7 a 9, né? Esses 9 aí muitas vezes entra o magnésio, entra o cobre em algumas formulações. Antes disso ainda, o Power Start veio para agregar mais, trazer um pouco mais de flexibilidade para algumas formulações, algumas culturas específicas. E, por fim, a gente está chegando agora com a tecnologia do Yarabasa Full, né? Que ainda assim, né, no ano de 2025, a gente tem bastantes fertilizantes, assim como mistura de grânulos e matérias-primas, né? Que trazem desafios para o produtor, né? A nossa legislação permite 5% de finos, né? Que são as partículas mais fininhas que tem no fertilizante. Isso significa o quê? Dentro de um big bag de 1.000 toneladas, a gente tem um saco de 50 quilos que é de finos, né? Na hora de distribuir isso aí é um problema, né? Sem falar da tolerância ainda que pode ter, ainda além desses 5%. Qual é a solução para isso, né? Pode-se pensar em adicionar óleo, né? Então, tu pega aquele produto com bastante fino ali, adiciona óleo, aquilo ali começa a empastar e aí dá mais problema ainda. Então, a gente está trazendo uma tecnologia que já era consolidada em termos de qualidade física e agora está mais forte ainda com essa nova tecnologia, né? Que é um fertilizante que é para botar na semeadora e ir semear tranquilo, sem problema. Ótimo. E, inclusive, para quem está assistindo a gente, aí, ó, vocês viram, ele contou toda a história aqui do Yarabasa. Vocês viram que tem um portfólio bem grande, vale a pena conhecer lá no site o portfólio do Yarabasa, que é bastante completo. E agora eu quero que você fale para a gente do Yarabasa Full, né? Que você comentou que o grande diferencial dele é o Yara Amplix Optimize. Você pode explicar de forma simples o que é essa tecnologia e como ela melhora o desempenho do fertilizante no campo? Ok. Não é tão simples assim, né? Mas eu vou tentar simplificar. A ciência geralmente não é, né? Sim, mas partindo do que são as substâncias úmicas de forma geral, né, no mercado, elas têm um processo de extração à base de hidróxido de potássio. Né? O que isso acarreta? Vai gerar um produto que vai ter um pH alcalino. E esse produto com pH alcalino, num ambiente ácido, ele tem baixa solubilidade. Quando eu falo de ambiente ácido, estou falando
dos grânulos do fertilizante, que em geral são ácidos, né? E o solo, principalmente, que é um ambiente, em geral, né, ácido. Então, eu vou precisar de uma dose maior desse produto, né, desse aditivo, se eu for fazer um recobrimento, um fertilizante, por exemplo, para que ele tenha uma certa eficiência. Então, o Yara Amplix Optimize, ele já tem um processo de extração, que inclusive tem protegido com propriedade intelectual, tem uma patente da Yara, né, que já melhora muito a qualidade. Então, ele vai ter um pH neutro, né, e esse pH neutro possibilita que ele tenha uma solubilidade numa ampla faixa de pH, uma ótima solubilidade, e em situações de salinidade também, que é importante, pensando em fertilizantes, né? E, além disso, né, uma matéria-prima que já tem uma qualidade alta, ela sofre um processo de purificação. Então, a gente vai ter um produto líquido, não aquoso, que é muito importante também para se pensando de coating para fertilizante, né? Então, a gente está falando aí de um produto que tem uma alta qualidade, né, que vai ser agregado, né, junto com o Yaravita ProCoat, que já era um pilar forte do Yarabasa, né, e continua sendo, né? Ele vai ganhar mais um agregado, aí, um parceiro, né, nesse processo assim, de tornar o grânulo do fertilizante ótimo, né? Em testes, né, só para trazer um pouco mais do que isso acarreta no fertilizante, né, tem um teste chamado Caking Test, que se submete uma amostra de fertilizante por 48 horas, oscilando a temperatura entre 20 e 50 graus. O que vai acontecer depois desse Cake Test? A gente vai ter uma ideia de quanto que o fertilizante vai ser fluido, né? Então, eu faço um montinho desse fertilizante com substâncias úmicas tradicionais, ele tende a ficar mais aglomerado. Então, com o Yara Amplix Optimize aplicado, recobrindo os grânulos do fertilizante, ele se espalha, ele flui mais. Isso significa que o produtor vai botar ele na distribuidora e ele vai fluir como deve se comportar o fertilizante na hora de distribuição. Então, para o produtor, na prática, isso significa, né, que o Yarabasa, que já era um produto excelente nesse sentido, ele vai ter mais segurança com relação a esse aspecto, né? Então, ele vai ter uma facilidade maior para regular as máquinas, que isso às vezes demora, se tu tem um fertilizante de baixa qualidade granulométrica e que tenha bastante pó, por exemplo, né? Ele vai ter uma dose mais precisa ao longo de toda a distribuição e não vai estar se incomodando com pó, com entupimento de máquina, ter que estar parando a operação, né? Isso desgasta muito, né? Então, buscando assegurar isso para o produtor, né? Facilita o manejo, então, Facilita, né? E para explicar, então, ele é mesmo uma camada, digamos assim, que o fertilizante recebe, né? O grânulo isso aí, é um recebe, recobrimento, né? um coating, né, que se chama. Muito bom. Bom, vale lembrar que o Yarabasa Full também combina aí os multinutrientes que você citou no mesmo grânulo, né? Além de um importante diferencial da facilidade de manuseio que você citou e fluidez na prática. O que isso significa para o agricultor e para os cultivos principalmente? Sim, isso é um aspecto muito importante, né? Primeiro, assim, todas as plantas, elas têm que receber, elas têm uma demanda de nutrientes específica, né? Todas as culturas. Então, isso é um importante ponto de partida. O que nós fazemos na agronomia com relação ao método, né, de adubação? Então, a gente parte dessa demanda que as plantas têm, só que elas vão se desenvolver no ambiente do solo que já tem uma certa quantidade de nutrientes. Então, a gente faz análise de solo para entender qual é a disponibilidade dos nutrientes e a adubação vai ser nada mais do que aplicar a quantidade que está faltando para que uma planta performe com uma produtividade X, tá? Considerando a eficiência do processo, das fontes da fertilização, né? Bom, e aí existe uma infinidade de fontes, né, e de matérias-primas, de processos de fabricação, né, que vão levar vários tipos de produtos que se pode utilizar. Quando a gente entende o que é a demanda de uma planta, né, vamos pegar a cultura da soja, né, que tem um fit muito forte aí com o Yarabasa. Eu vou exemplificar com 3 nutrientes, né? Para produzir 100 sacos de soja por hectare, que é uma produtividade excelente, né? A soja precisa de cerca de 40 quilos por hectare de fósforo, né? Cerca de 50 quilos por hectare de enxofre e 400 gramas de boro, por exemplo, né?
tá? Mas isso é para 1 hectare. E se eu considerar que uma área de soja aí, ela tem cerca de 300 mil plantas, né? Varia de acordo com a variedade, época de plantio e tudo mais, manejo, né? Mas vamos considerar 300 mil plantas por hectare. Cada planta de soja, né, partindo daquelas quantidades que eu falei ali antes, né, ela vai precisar cerca de 130 miligramas de fósforo, 180 miligramas de enxofre e 1,4 miligrama de boro. Tá? Bom, aí eu vou lá, faço aquele estudo ali que eu te falei e vou precisar de tanto de cada um desses nutrientes no fertilizante. E aí eu vou distribuir esse fertilizante, né? Chego numa formulação de adubo, chego numa recomendação e vamos distribuir esse fertilizante. Aí vamos aplicar 300 kg por hectare do fertilizante. Ok, vou lá, abasteço as distribuidoras e começo a aplicar. Né? Significa 300 kg por hectare são 300 mil gramas. Né? E eu estou falando de 300 mil plantas. Então, cada planta vai receber 1 grama de fertilizante, mais ou menos. Se a gente considerar assim, o que é uma conta volume... exata. 1 grama de fertilizante é 1 ml. Uma seringuinha dessas de medicamentos, né? Tem 1 ml, aquele tantinho ali que cada planta vai receber nessa adubação. Imagina, Erson, distribuir, então, para 1 hectare, assim, planta por planta, uma quantidade precisa. Assim, claro que tem a ponderação ali dos nutrientes que tem no solo e tudo mais, mas a gente está buscando alta performance e alta produtividade, né? Precisa que o fertilizante tenha uma granulometria muito uniforme, né? E que em cada grânulo desses tenha todos os nutrientes num equilíbrio de acordo com a demanda das plantas. Então, é esse conceito que a gente traz para os nossos fertilizantes, né? A exemplo do Yarabasa, de fazer uma distribuição precisa dos nutrientes que as culturas precisam, né? Com uma dose que seja a mesma, né? Com uma pequena variação desde o início da operação. Né? Vamos pensar numa área no Cerrado aí de 30 mil hectares. O cara começa a semear soja com 300 quilos por hectare e não precisa estar regulando com tanta frequência as máquinas e chega no fim da operação com 300 quilos por hectare. Imagina se o produtor, às vezes, começa... eu regulo para 300, daqui a pouco está caindo 350, daqui a pouco está caindo 250, daqui a pouco caiu mais potássio numa parte, caiu mais fósforo na outra. Né? Que uniformidade a gente vai ter com isso? Que produtividade a gente vai ter? Né? Sabendo que os solos são desuniformes. Então, esse é o ponto-chave assim, da importância da gente ter essa uniformidade, essa eficiência no processo de fertilização. Como eu disse, uma conta bem exata, né? Tem que ser a quantidade certa, no lugar certo, na hora certa, isso não é? Aí, imagina, a gente precisaria, né? Se fosse uma agricultura similar à na Índia, né? Que a gente poderia ter uma pessoa para cuidar de cada planta ali, a gente nutrir com uma colherinha, né, na boquinha da planta, dar o que ela precisa. Mas a gente tem áreas enormes, a gente tem que garantir um processo que seja eficiente, né? Que a gente tenha qualidade de distribuição com grandes máquinas, né? Bom, você comentou que o Yarabasa Full reúne aí fontes altamente solúveis de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, além de micronutrientes como boro, manganês e zinco. Como essa combinação de fontes de alta qualidade e pureza influencia a disponibilidade desses nutrientes e a resposta da planta no campo? Isso é muito, 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 muito importante, Erson, porque esses nutrientes eles têm que estar disponíveis para as plantas, né? Então, não adianta simplesmente nós aplicarmos, levarmos, por exemplo, hoje em termos de fosfatado, a gente tem pó de rocha, né? Com rocha mineral aqui, pode ser extraída aqui no Brasil, né? Se esse fosfatado ele não for acidulado, né, ele vai ter uma solubilidade baixíssima. Eu teria que aplicar uma quantidade muito alta para conseguir ter uma eficiência agronômica satisfatória. Né? Então, é importante que essa fonte seja o mais pura possível, com alta solubilidade para nutrir as plantas. E aí, se nós formos falar, né, de fosfatados, a gente teve um maravilhoso podcast aqui com o João Maçãs, né, o podcast 46, falando de fertilizantes fosfatados, né, e a sua solubilidade. Se for falar de boro, por exemplo, teve o episódio 30 com o Diogo Paiva falando sobre boro. Né? Tá sabendo bem. Tivemos do 41... Tô gostando, eu tô sabendo até os números dos episódios, gente. Do 41 ao 45, até antes do João Maçãs, a gente teve os nossos diretores de venda e desenvolvimento do mercado falando dos fertilizantes foliares, né? Poxa, o Yaravita ProCoach BMZ, que vai no Yarabasa,
É como se nós tomássemos o Yaravita Zintrac, o Yaravita Mantrac, né? Zintrac com zinco, Mantrac com manganês, e o Yaravita Bortrac com boro, né? Que são fontes nobres, né? Para ser aplicada via folha, ser absorvida via folha e apresentar eficiência agronômica. Imagina que a folha, que é uma entrada na planta assim, muito mais seletiva, a raiz da planta recebendo esse tipo de matéria-prima nobre, né? Claro que adaptada para ser utilizada no fertilizante sólido. Então, a solubilidade é muito alta, né? E aí eu trago um exemplo, assim, por exemplo, também do enxofre, né? O enxofre a gente pode trabalhar com ele na forma elementar. Ele é muito concentrado, seria muito positivo nesse aspecto, né? Mas, por outro lado, ele não está na forma disponível, ele não está na forma que a planta absorve. Ele precisa sofrer uma reação no solo, que é intermediada por bactérias específicas de oxidação do enxofre elementar, para que ele se torne sulfato, e essa é a forma que a planta absorve e assimila, e vai metabolizar para assimilar. Então, precisa de ter todas as condições, ali no solo, de temperatura, de dispersão das partículas do enxofre elementar, para que ele se torne disponível. Ao mesmo tempo, eu posso fornecer enxofre já na forma de sulfato para as plantas, que é a fórmula que ela absorve, né? 100% disponível, né? Ainda por cima contar com a presença do cálcio, se esse enxofre for do sulfato de cálcio, ali, oriundo do super simples, né? Melhor ainda. Então, eu garanto para a planta que ela vai ter os nutrientes quando ela precisar. Né? Ou seja, você encurta o caminho, né? E Sem facilita dúvida. a absorção da planta desse nutriente, Isso né? aí. Bom, como o Yarabasa contribui, né, para uma melhor eficiência no uso dos nutrientes, reduzindo perda, otimizando o aproveitamento dos insumos, e de que forma o uso dessas substâncias úmicas que você cita, né, influencia a absorção desses nutrientes e a vitalidade da planta? Esse é um excelente ponto, Erison. E eu posiciono sempre assim que é o conjunto da obra. Yarabasa Full, mais o emprego das boas práticas de uso dos fertilizantes. Quando eu estou falando disso aí, eu estou falando daquele famoso manejo 4Cs. Sim, Estou falando de uma importantíssimo. fonte nobre, né? Estamos falando de Yarabasa Full, né? Mas tem que aplicar a dose correta, no momento correto e no local correto. Né? Por isso que a Yara tem investido tanto em embarcar conhecimento agronômico nas nossas ferramentas digitais. Isso leva uma segurança e uma assertividade para os técnicos no momento de tomada de decisão das recomendações, né? Que facilita, enriquece, acelera esse contato com o produtor e leva para ele de uma forma muito mais clara e segura, né? Essa informação. Então, dito isso, né? A planta adubada, que a gente tem visto, né, nos nossos ensaios de pesquisa, nas áreas de campo, né, com Yarabasa Full, plantas com sistema radicular mais desenvolvido. Né, que já, a planta já arranca diferente, sistema radicular mais robusto. Essa planta ela absorve mais água e absorve mais nutrientes do solo. Desde que ela é um bebezinho lá no solo, né? A semente germinou e começa a emitir raiz. Essa planta vai absorver mais água e nutrientes, vai acumular mais nutrientes e mais matéria seca. Vai se desenvolver mais rápido e vai ser uma planta mais produtiva. Né? Em síntese, uma planta bem nutrida é uma planta que, primeiro, sofre muito menos com os estresses, né, que ela enfrenta ao longo do desenvolvimento, e vai ser uma planta que vai produzir mais. Basicamente é isso, não tem muito mistério, sabe? É uma planta que se torna mais saudável mesmo, né? E com Excelente. isso ela está mais pronta para enfrentar aí qualquer tipo de estresse, né? Positivo. Bom, o produto, você até falou dos ensaios, né? O produto ele foi testado em diferentes culturas, como soja, milho, batata, trigo e feijão. Uhum. Quais os resultados de campo mais chamaram a atenção nos estudos realizados com o Yarabasa Full? O que esses testes demonstram, por exemplo, em termos de aumento de produtividade e uniformidade da lavoura, que foi um item que você falou bastante. Sim. Nós tivemos, lá no desenvolvimento da tecnologia do Yaramplix Optimize, alguns ensaios lá na Alemanha, né, no nosso centro de pesquisa, lá em Dülmen, né, em Honighof, muito interessantes. Então, primeiro, em termos de acúmulo de nutrientes, né, a gente observou
em plantas de trigo e plantas de milho, o maior acúmulo de nutrientes, cerca de até 7% maior acúmulo de nutrientes no trigo e 8% no milho. Tá? Também um acúmulo de matéria seca, né, nas plantas, no estágio inicial de desenvolvimento, muito importante. No feijão aí chegou a acumular 26% mais de matéria seca. Tá? O feijão que é uma planta exigente em alguns nutrientes, exigente no fósforo, por exemplo, né? E a cultura do milho, 21% mais de matéria seca. E aí a gente vem para o ambiente de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, né? Lá na safra 21-22 foi feita uma pesquisa lá em Maringá, né? Junto à Universidade Estadual de Maringá, grande parceiro do programa Boa Colheita Experts, num ambiente também de deficiência hídrica. Né? Vale mencionar que esses ensaios que foram feitos na Alemanha teve estresse térmico, né, no desenvolvimento dessa pesquisa. Já que na soja, no Paraná, foi estresse hídrico, né? Foi um ano que choveu pouco e não tinha irrigação, né? Mas mesmo assim, né, em 2 solos, tinha um solo franco-arenoso, né, um solo com a textura mais arenosa, e um solo argiloso. Então, a tecnologia incrementou 2,4 sacos por hectare no solo franco-arenoso e 4,8 no solo argiloso, que é um solo mais pesado, né, que tende a exigir mais do fertilizante. Então, já foram resultados excelentes. Né? Aí a gente vai para a cultura da batata. Né? Tivemos uma pesquisa conduzida lá no Ipacer, em Minas Gerais, no ano de 2021, que obtivemos um resultado de 7,7 toneladas a mais por hectare de batata, 9%, né? E sustentada por 15% a mais de tubérculos de batata por planta. Né? Então, a gente tem esse resultado junto com o resultado do magnésio, né, da resposta de magnésio na batata, que foi de 4 toneladas por hectare a mais. Então, por exemplo, nós temos o Yarabasa Fosmag Full, que carrega todo esse potencial de gerar resultado na batata. Né? E, por fim, Erison, na safra 22-23, né, nosso time de agronomia coordenou aqui, eu toquei os ensaios do sul do Brasil e o outro colega, líder de cultivos, tocou os do Cerrado. Né? Nós tivemos a implementação de 17 ensaios a campo, né? Foram 11 estados brasileiros. Né? Esses 17 ensaios foram 9 no sul e 8 no Cerrado. Comparando, né, o Yarabasa Full com o Yarabasa convencional, vamos dizer assim, né? No Cerrado teve um incremento de 1,1 sacos por hectare, com uma variação de produtividade, mas que a gente entende ali, falando um pouquinho de estatística, ali no terceiro quartil, né, um incremento de cerca de 2,6 sacos por hectare, então a gente considera essa faixa de 1,1 a 2,6, mas no Cerrado o pessoal faz adubação a lanço, né? Então o fertilizante não fica tão próximo ao sistema radicular das plantas. E no sul, onde a fertilização é no sulco de semeadura, o incremento médio foi de 1,8 sacos, com cerca de 3,6 ali no terceiro quartil, né? Nos 75% dos resultados superiores. Foi um baita resultado. Né? E aí agora, nesta safra, atualmente, nós estamos com cerca de 13 ensaios no Brasil, né? 7 no sul e 6 no Cerrado, e mais cerca de 170 áreas em produtores rurais de testes do produto, de validação com o produtor rural. Né? Então, está sendo muito interessante. Agora, semana que vem, eu vou rodar no Paraná para acompanhar e visitar algumas áreas, né, alguns protocolos do Yarabasa Full, para ver como é que já está vindo essa soja com o Yarabasa Full. Né? E eu acho muito interessante, até, Diego, você trazer isso para quem está assistindo a gente, porque é legal a gente perceber isso, né? Assim, é um produto que é testado em campo, resultado real, né? E vocês acompanham isso muito de perto, né? Vocês aí do time agronômico estão o tempo todo acompanhando isso muito de perto, até para trazer esses resultados e até ir melhorando mais produto e vai usando isso em outros produtos, né? Eu acho legal para o pessoal de casa saber como é que funciona, né? E é muito legal, assim, porque nós podemos contar com experts parceiros, né? E todas as equipes envolvidas nesses protocolos, produtores também que são clientes da Yara, que são parceiros, né, que gostam de tecnologia, fazem questão de testar as novas tecnologias, né,
E o nosso time que está lá na ponta, né? O analista técnico comercial, o especialista em desenvolvimento de mercado, o consultor técnico comercial, esse pessoal trabalha muito, é quem faz a coisa acontecer. Então, eu gostaria de trazer eles aqui, de deixar essa, digamos assim, esse destaque, assim, porque quem faz a coisa acontecer é eles, né? Aqui a gente pensa, organiza, planeja, mas quem faz É isso aí. a história rodar aí são eles, né? É muita gente envolvida, né? Muita gente. Bom, como um dos compromissos da Yara com a agricultura, a gente tem o cuidado com o meio ambiente, né? E isso também faz parte do desenvolvimento do Yara Basa Full no campo. A gente pode dizer que o produto contribui para uma agricultura mais sustentável, já que aumenta a produtividade sem expandir áreas de plantio? E de que forma essa eficiência está conectada à ambição da Yara de promover uma agricultura de baixo carbono e regenerativa? Totalmente, Eris, totalmente. Olha, eu fiz uma estimativa, tá, pensando no ano de 2025, né? Hectares evitados. Então, vamos desenvolver uma lógica aqui juntos, né? Se a gente for tomar o volume de Yarabasa que a Yara vai entregar para o mercado esse ano, né? Considerar uma dose média de fertilizante, vai chegar numa área de soja adubada com Yarabasa. Estou falando do Yarabasa como um todo. Essa área, considerando a produtividade média de 60 sacos por hectare, que foi da última safra, que se estima para a próxima, né, nós vamos chegar num volume de soja produzida. Sei lá, né, milhões de toneladas. Bom, se nós, para produzirmos essa mesma quantidade de soja, nós tivermos uma produtividade maior, por exemplo, vamos considerar uns 3,2 sacos por hectare do Yarabasa, sem a tecnologia full ainda, né? Nós reduzimos 170 mil hectares, a necessidade de mais 170 mil hectares para produzir esse a mais de soja, sabe? E se a gente considerar o potencial com a tecnologia full, aí vamos considerar, né, aquela incremento médio ali que eu falei, entre 1,1 e 1,8, vai dar mais ou menos 1,4, né? 4,6 sacos a mais por hectare são 237 mil hectares evitados. Isso significa a área de cultivo de soja de Campo Verde, no Mato Grosso, um município ali perto de Cuiabá, né, que é o 13º município com maior área de soja no Mato Grosso, que já está com quase 12 milhões de hectares de soja. Né? É muita área, Erson, é muita área. Então, esse é um aspecto. Mas é só um dos. É um dos. A gente falou muito da questão de raiz, né? Sistema radicular. Culturas adubadas, né, que vão ter um sistema radicular mais robusto, tá? Elas vão tá trabalhando no solo, né, emitindo mais exudatos ali, substâncias que têm ácidos orgânicos ali que a planta utiliza até para solubilizar nutrientes, né? E isso é tipo que uma ginástica para o solo. Ela vai melhorar a estrutura do solo, né? A planta vai produzir mais biomassa de parte aérea também, né? Além de produzir mais grãos, ela vai estar produzindo mais caule, mais folha, né? Isso vai deixar mais palha na superfície do solo. Vai deixar mais carbono na superfície do solo. E esse solo, com a ação da microbiota, essa palha, né, esse carbono, ele vai ser fixado no solo. Então, a gente também está sequestrando mais carbono na medida que a gente produz mais biomassa e traz essa biomassa para o solo. Né? Claro que com o desenvolvimento plantio direto, as boas práticas de manejo, né, de conservacionistas, a gente contribui para isso. A agricultura regenerativa, né, um dos pilares. Então, a gente está promovendo uma melhor saúde do solo e fixando mais carbono da atmosfera. E, por último, se tratando de soja, né, uma planta de soja melhor nutrida, com sistema radicular mais desenvolvido, né, desde que o produtor faça com capricho o processo de inoculação da soja, né, com um fertilizante mais completo em termos de nutrientes, eu vou ter uma fixação biológica de nitrogênio melhor, mais eficiente. Ora, se a soja está fixando mais nitrogênio da atmosfera praticamente de graça, né, eu reduzo a necessidade de fertilizantes nitrogenados para manter o balanço de nutrientes de nitrogênio no solo, né, pelo menos nulo. O ideal é que a gente tenha uma evoluçãozinha aí nesse processo, que o carbono e o nitrogênio andam juntos. Então, a Yara aqui já está trabalhando fortíssimo na descarbonização, né,
na redução da emissão de gases de efeito estufa, na pegada de carbono, na produção de fertilizantes nitrogenados. Pega um Iarabela hoje tem 60% menor pegada de carbono pela otimização que a gente já fez, já implementou no nosso processo de produção, né? Então, além disso, eu estou no campo sequestrando mais carbono, melhorando a saúde do solo. Então, fecha fortíssimo com a nossa estratégia, né? Vem para somar muito nesse processo. Pô, a gente poderia pensar, a Yara é muito forte em fertilizante nitrogenado, né? Mas o que tem a ver a soja nesse processo? Poxa, tem muito a ver. Isso que eu não estou falando nem do resto do programa Super Soja, que tem todas as outras tecnologias que a gente traz, né? É bastante coisa, né? É bastante Inclusive, eu vou convidar você que está em casa, depois dá uma olhada no site da Yara, tanto no nosso blog, nos nossos canais digitais, no YouTube, tá? A gente tem bastante vídeo sobre sustentabilidade para você entender todos esses conceitos que o Diego trouxe aqui de agricultura regenerativa, quais os compromissos da Yara com a descarbonização da agricultura. Acho que vale a pena você conhecer mais sobre isso. Bom, Diego, agora a gente vai para o nosso bate-bola, que já é tradição aqui com os nossos convidados, para conhecer um pouquinho melhor de você. Primeira coisa, eu queria que você contasse para a gente aí qual o maior desafio para o produtor rural em 2026. 2026, né? Bom, o natural seria a primeira coisa a falar, clima, né? Mas eu elenco aqui a complexidade do negócio, do agronegócio. Se já é complexo a engenharia, né, a indústria de forma geral, né, que tem bastantes fatores controláveis, imagina produzir a céu aberto, que tu tem muitos fatores incontroláveis. Né? E aí, quando eu falo de complexidade, eu falo disso e falo de um mercado completamente volátil, tenso. Né? Poxa, 2026 vai ser um ano de eleição aqui no Brasil, né? A safra de soja, por exemplo, vai estar sendo trabalhada, né, com o processo eleitoral ocorrendo. Isso impacta na tomada de decisão. Sim, né? com certeza. Algumas regiões elas vêm sofrendo bastante assim, com questão de clima. Né? Então, tudo isso exige do produtor uma maneira de lidar com essa complexidade muito avançada. Né? Precisa se assessorar muito bem, precisa tomar as decisões com muita cautela. Né? Então, a gente tem uma evolução tecnológica muito grande. Né? Antigamente, o produtor fazia tudo sozinho. Né? Hoje em dia, nós temos uma infinidade de cultivares de soja, cultivar para isso, para aquilo, com tecnologias diferentes, híbridos de milho, cultivares de trigo, de arroz, enfim. Né? Além disso, né? Uma oferta muito grande de vários, vamos pensar assim, de proteção de plantas e nutrição, né? Tem um leque imenso de possibilidades de se usar. Isso também torna mais complexa a tomada de decisão, né? Então, lidar com essa complexidade, no meu entendimento, é um fator que pesa muito. Né? Sem falar no desafio de mão de obra, que qualquer produtor que a gente for visitar, que tem um perfil um pouco mais empresarial, né? Se o produtor é um produtor que trabalha mais sozinho, tem um perfil menor, uma escala menor, ele acaba ele mesmo trabalhando, né? Mas aí ele tá, além de ter que estar tomando decisão, ele tem que estar ali regulando uma plantadeira, plantando uma soja, né, recorrendo uma lavoura, né? A mão de obra qualificada é um grande desafio, né? Então, e esse é um desafio da sociedade brasileira como um todo. Então, mais esse ponto assim que é bem importante. Então, fica aí o meu convite, o meu estímulo para a juventude, né? Se especializar, mas ficar no campo, que a gente tem um futuro muito, muito positivo aí para trabalhar junto, e a gente vai precisar de gente no campo, gente qualificada. Né? Qual a sua principal conquista profissional na área? Eu sei que vai ser difícil escolher uma, mas tente escolher uma aí que você acha que foi a principal, ou uma muito importante para você. Erison, eu digo que a Yara me possibilitou conhecer pessoas especiais, conhecer lugares maravilhosos. Né? Eu conheci como líder da soja, por exemplo, eu fui conhecer a Bolívia, né? Fui rodar 2 vezes na Bolívia já para falar sobre o Yarabasa, para falar sobre produção de soja lá. Né? Conheci vários estados brasileiros, né? Conheci a Noruega, conheci Oslo, né? Conheci o nosso escritório central na Neares. Então, é um enriquecimento muito grande, né? Como profissional e como ser humano, né? Acima de tudo. Poder conhecer e interagir com pessoas de
de muita importância dentro da sociedade, né? Como também pessoas que estão lá no dia a dia, na ponta, várias atividades, isso é muito legal. Então, eu acho que essa foi a maior conquista que eu tive dentro da Yara. É isso aí. Uma personalidade inspiradora. Posso falar duas? Pode, claro. Eu falo da Virgem Maria e de São José, o esposo delas, que foram os seres humanos mais perfeitos que existiram. Muito bom. Muito bom. Um filme imperdível. A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É um bom filme. Aliás, um ótimo filme. Um livro. Vida de Cristo, que eu li durante a pandemia, do Fulton Sheen, que é um bispo americano. É fantástico, recomendo. São 2 tomos, é incrível. Não conheço. Vou checar esse. Um sonho. Posso falar mais de um também? Claro. Primeiro, sonhar sempre é bom, né? Diego. É o céu, né? Sim. Tô aqui olhando para ele. E eu tenho muita vontade também de aprender a tocar acordeon, tocar bandoneon. Nossa, que legal. Tenho essa vontade. Falta só o tempo, talvez, para dedicar, né? Bom, o que faz no seu tempo livre? Essa é uma boa pergunta, né? O que é? Quando que há tempo livre? Pois é. Quando eu não estou trabalhando, né? Eu me dedico e curto a minha família, né? A fé e a música, né? Eu escrevo versos, eu faço melodias, eu toco violão, eu canto. Então, é assim que eu ocupo as horas que eu não estou trabalhando. Olha só, temos um cantor, muito bom. Não vou pedir uma palhinha, prometo. E um conselho para os profissionais do setor? Olha, isso é muito legal, assim, eu diria, nós temos um desafio que é produzir mais alimentos, né? Bom, esse é um ponto. Tem mais 2. Como que eu faço isso cuidando da natureza que Deus nos deu, né? Impactando o mínimo possível e gerando riqueza, né? Dentro da medida necessária. Esse é um grande desafio, assim. Então, se nós profissionais do agro conseguirmos fazer isso com equilíbrio, né? E trabalhando com um senso de serviço, né? Com um propósito de servir, né? Com retidão, né? Com humildade. A humildade é muito importante, porque no momento que a gente percebe que a gente sabe pouco ou quase nada, isso nos impele a aprender mais, né? E com vontade de fazer a coisa acontecer, né? A gente pode chegar onde a gente não imagina. Então, esse é o conselho que eu deixo para o pessoal, né? E encerro essa mensagem com versos que eu fiz numa certa ocasião, né? Quando eu partir deste mundo, orem por mim no adeus. Que fiquem meus versos simples e outros 2 legados meus. Um mundo melhor para os filhos, filhos melhores para Deus. Muito bom, ótimo. É isso aí. Gente, olha, se vocês quiserem mais versos e mais conhecimento técnico do Diego, já sabem, olha, influencer da Yara. Lá você vai postar de tudo um pouco, né, Diego? Bom, a gente vai ficando por aqui, Diego. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu já tive a oportunidade de te entrevistar outras vezes, então é sempre muito bom te ouvir falar. Você é um cara que conhece muito, a gente vê que tem paixão por agronomia, então tá no lugar certo, né? Isso aí, obrigado, Erison. Desejo também muito sucesso aí no Cultivando Prosa, né? E seguimos nessa missão aí de levar conhecimento para o produtor rural. É isso aí. Estamos cumprindo ela com louvor, espero, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença em casa e quero te convidar para conhecer outros conteúdos da Yara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Yara para sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!